Hello, guys! Sejam bem-vindos à aula número 2 do inglês com histórias infantis. E bom, se você não acompanhou a aula número 1, eu sugiro que você clique aqui no meu canal, no link do meu canal, e assista a aula número 1 antes de assistir a aula número 2. E para quem chegou agora e não tem ideia nenhuma do que está acontecendo, basicamente o que está acontecendo aqui nessa semana é uma série de 7 aulas analisando uma história infantil do Rei Leão, escrito pela própria Disney, um livro de um pouco mais de 20 páginas para nós analisarmos aqui, 3 páginas por dia até o final dessa semana. E para quem estava aqui comigo na aula de ontem, eu fiz essa análise aqui, ó. Eu falei sobre a capa, falei sobre o subtítulo, falei sobre essa primeira cena, esse primeiro momento do filme, do livro no caso aqui, né? Nós lemos aqui o início da história. Nós lemos também a continuação dessa história no momento em que Mufasa, o rei Mufasa, ele se reúne com Simba e eles trocam aquela ideia. No começo, Simba é apresentado para o reino, para os animais. E aqui nessa cena na verdade, o reino que é apresentado por Simba, pelo Mufasa. E aí nós tínhamos parado por aqui, certo? Hoje nós vamos dar continuidade a essa aula, certo? Nós vamos analisar aqui mais 3 páginas. Por isso eu peço que você, antes de mais nada, que você sente com paciência, que você pegue seu caderno, que você pegue aí o dispositivo, tablet, celular, seja lá o que for que você for utilizar para escrever. O que eu quero que você leve em consideração aqui é o seguinte: nós vamos analisar 3 textos, tá? 3 páginas, e o primeiro texto aqui ele já é bem extenso, tá? E a tendência, gente, se você não escrever, não repetir comigo aqui, conforme nós formos praticando, a tendência é esquecer, tá bom? Então, eu quero que vocês escrevam junto comigo, falem junto comigo, participem aqui do chat ao vivo junto comigo, para que nós possamos aí ir nos ajudando dentro dessa aula. Beleza? Então vamos lá. Nesse ponto da história, após Simba ter conhecimento, ter tido o conhecimento, a ideia da proporção do reino que seria dele, né? Toda essa maravilhosidade que ele estava ali visualizando, ele foi, de certa forma, se gabar pro tio dele, Scar, que é esse leãozão aqui com essa cara de mal, né? Nós já sabemos, quem já assistiu o filme sabe o que acontece na história, e no livro é contado de uma maneira bem direto ao ponto, né? Não contém todas as conversações do filme, até mesmo porque o filme é 1h30, né, gente? E esse livro aqui ele tem um pouco mais de 20 páginas, então são diversos detalhes aí que não estão no livro, tá? Mas que é contado bem direto ao ponto, para que nós possamos entender a essência da história infantil, certo? E vamos lá, gente. O texto começa dizendo assim, ó. Later that, é interessante, nós podemos traduzir para mais tarde. Ou ao pé da letra mesmo, né? Depois daquilo. Later that, depois daquilo. Vamos adaptar para mais tarde. E aí, na sequência, diz assim, ó. Simba went to see his uncle's car. Mais tarde, Simba, esse went, para quem não sabe, ele é o passado do verbo go, verbo ir, certo? Então, nesse caso, Simba foi. Então, vamos escrever aqui, Simba foi fazer o quê? Foi ver, went to see. E aí nós temos essa junção, essas 3 palavras aqui, ó. His uncle's car. Ao pé da letra significa dele, tio Scar. Dá pra entender, né? Que é o tio Scar dele. Mas a gente adapta isso para seu tio Scar. Ponto final. Certo? Mais tarde, Simba foi ver seu tio Scar. Later that, Simba went to see his uncle's car. Continuando, temos uma aspa. Toda vez que nós tivermos
toda vez que nós tivermos aspa aqui, gente, é importante vocês entenderem, tá? Se refere a uma fala, certo? Uma fala citada pelo personagem. Então diz assim, ó. My dad showed me. Basicamente, my dad significa meu pai. Showed é o passado do verbo to show, que é o verbo mostrar ou apresentar. Então eu posso traduzir isso aqui, ó. My dad showed me. Meu pai me mostrou. Certo, gente? Acompanhem comigo aí, palavra por palavra, detalhe por detalhe. Meu pai me mostrou o que, gente? The whole kingdom. Nós podemos traduzir para o reino todo. Ou, né, melhorando, me mostrou todo o reino. Tanto faz também, tá? Então, meu pai me mostrou. Vamos deixar o todo o reino na linha de baixo, certo? Todo o reino. Fechando aspas. E isso foi uma coisa que o Simba que falou, certo? Tanto que dá uma explicação aqui nas últimas 3 palavras dessa frase antes de finalizar com o ponto final. Então diz assim, ó. The cub bragged. Significa o filhote se gabou. Então, para quem não sabe, o verbo to brag significa o verbo se gabar, tá? Então, no sentido ali, tá no passado, certo? Com ed. É um verbo regular. Então, bragged, o filhote se gabou. O que nós temos até aqui? Mais tarde, Simba foi ver seu tio Scar e o Simba dizendo, né? Meu pai me mostrou todo o reino. O filhote se gabou. E aí temos a sequência da fala, que ele diz and, que significa e. Então, and I'm gonna rule it all. Basicamente, o que quer dizer tudo isso, gente? E I'm gonna é uma abreviação, tá? De I am going to. Para quem não sabe, I am gonna é uma abreviação de I am going to. Se nós fôssemos traduzir ao pé da letra, I am going to rule, significaria eu estou indo governar. Mas não é presente contínuo. Por quê? Porque ele não está indo nesse exato momento, né? Ele está dizendo o quê? É uma coisa que vai acontecer no futuro. Por essa razão, esse I am going to rule, abreviado I'm gonna rule, vamos voltar aqui na abreviação. I'm gonna rule significa basicamente e eu vou governar. Mas qual que é a ideia que está me passando? De um futuro planejado. Eu vou governar. Nós até poderemos traduzir para isso. All, tudo. Então, e eu vou governar isso tudo. Então é isso aí, gente. Eu vou governar isso tudo. Continuando. Now Scar was angry. Agora Scar estava nervoso, bravo. Estava nervoso por quê? That he was no longer next in line to be king. Vamos entender o que quer dizer isso aí. Ele estava nervoso, né? Por quê? Vamos colocar um porquê aqui, ó. Porque that he was, ao pé da letra, seria que ele não era. Vamos entender aqui uma coisa, gente. Quando eu falo that he was no longer, eu tô dizendo assim, ó, que ele não era mais. Então, é importante entender uma coisa. No inglês, quando você quer dizer que algo não é mais daquele jeito, ou que aquela pessoa não é mais aquilo, nós utilizamos esses dois termos aqui, ó, no longer. Então, ao pé da letra eu estou dizendo he was, ele era no longer. Eu estou dizendo basicamente não era mais. Olha só como que nós podemos fazer essa frase. He was no longer, ele não era mais. Esse that é tido aqui como um que. Por quê? Now, Scar was angry. Agora, Scar estava nervoso. Que ele não era mais. Tá? Só que em vez de falar que ele não era mais, vamos traduzir para por quê.
ele não era mais. E aí temos aqui outra sequência de palavras. Next in line. Ao pé da letra, próximo na linha. Tá? Vamos colocar aqui primeiro na tradução literal. Próximo, ele não era mais o próximo na inline, na linha. Na linha, em que sentido que ele está falando aqui, gente? Entendam uma coisa, tá? Line não necessariamente aqui significa linha. Você vai ver line em vários sentidos em que significa fila. Então, não era mais o próximo na fila to be king. Traduzindo ao pé da letra, para ser rei. Ponto final. Vamos entender então essa última frase que nós lemos aqui, ó. Now Scar was angry that he was no longer next in line to be king. Agora Scar estava nervoso porque ele não era mais o próximo na fila para ser rei. Vamos então ver o que Scar iria decidir fazer com o sobrinho dele, Simba. He was plotting, tá se referindo ao Scar, tá, gente? Aqui, basicamente, nós temos uma frase no passado contínuo, tá? Ele estava tramando, esse plot tramando, planejando, no sentido de algo maliciosamente, tá? Então, ele estava tramando, vamos traduzir aqui. Ele estava tramando. E aqui nós temos um phrasal verb. Abrindo um parênteses aqui, só falando uma coisa muito importante para você que está me assistindo. Lá no meu Instagram, tá? Eu sei que eu já falei isso aqui, mas eu vou falar sempre porque é muito importante você saber disso. Lá no meu Instagram, teacher.murilo, eu estou ensinando um phrasal verb por dia. Lá no Instagram tá rolando a jornada dos 600 phrasal verbs. Aí você me pergunta, Murilo, o que são phrasal verbs? Isso aqui, ó. Palavras que são verbos que são formados por duas palavras. Então você já viu to get em algum lugar. E aí juntou get rid of. O que significa isso? Basicamente significa o phrasal verb se livrar, livrar-se de algo. E aqui é interessante, porque sempre os phrasal verbs, eles vão ter essa ideia do, né, sozinho significa uma coisa. Juntou com outra, mudou completamente o sentido. Então, me sigam lá no Instagram, tá bom? Todo dia eu tô ensinando um phrasal verb por dia. É uma jornada de 600 phrasal verbs. Então eu tenho uma jornada bem grande aí pela frente. Um por dia. Eu já estou, nessa aula, eu já estou no 6º ou 7º phrasal verb. Você que tá me assistindo aqui hoje, nesse dia exatamente. Então, assim, tem uma longa jornada ainda pela frente. Dá tempo de você acompanhar os phrasal verbs que eu já postei. Então, é de graça. Aproveite, né? Aprenda os phrasal verbs. Cada phrasal verb que eu ensino lá no Instagram, eu apresento exemplos de como que você pode utilizar ele. O que é muito importante. Então, vamos lá. Nós entendemos aqui que to get rid of significa ele estava tramando se livrar. Se livrar de quem, gente? Então, entendam uma coisa. To get rid of, se livrar. Se livrar de algo. Se livrar de quem, no caso? This new prince. Deste, certo? This, este ou deste, no caso, new prince. Deste novo príncipe. E aí nós temos aqui na sequência, he asked slyly, significa ele perguntou, no passado, he asked. Slyly significa maliciosamente. Então, para quem não sabe, slyly, maliciosamente. Então, eu vou escrever aqui embaixo. Ele perguntou maliciosamente. É interessante, né? Como uma palavra de 5 letras, slyly, pode significar maliciosamente. Bem grande, né? Então, he asked slyly, ele perguntou maliciosamente. Continuando, if Mufasa, se o Mufasa had shown him, mostrou
a ele, mostrou para ele. Vamos escrever aqui, se o Mufasa mostrou a ele o quê? Interessantíssimo aqui, ó. What was beyond. Ao pé da letra significa o que estava além. Nós adaptamos esse o que estava além para o que havia além, tá? É importante entender que o was não significa havia, mas eu adaptei para havia para a frase ficar melhor. Importante entender que was é o passado do verbo to be, ser ou estar. No passado era, estava. Beyond, além. Além do que? The northern border significa a fronteira norte. Então, além da fronteira norte. Vamos entender então essa última frase que nós fizemos aqui, ó. He was plotting to get rid of this new prince. Ele estava tramando se livrar deste novo príncipe. He asked slyly if Mufasa had shown him what was beyond the northern border. Ele perguntou maliciosamente se o Mufasa mostrou a ele o que havia além da fronteira norte. Bom, e aí nós temos aqui a resposta do Simba. Well, no. Well, no. Basicamente significa bem, não. É isso aí. Sad Simba sadly. Sad Simba sadly. É interessante que sad é o passado do verbo say, que significa dizer. Então, disse, já que está no passado, né? Disse Simba. E aí nós temos aqui, interessantíssimo isso aqui, porque sad significa triste. E caso você não percebeu, sad de triste é a mesma pronúncia do sad disse. É literalmente a mesma pronúncia. Então, sad, Simba, sadly. Só que sadly não é triste, é tristemente. É um termo que a gente não utiliza muito aqui no português, né? Tristemente. Disse Simba, tristemente. O que quer dizer exatamente? Que o Simba falou aquilo, né, de uma maneira bem triste. Bem, não. Tristemente se referindo à expressão que o Simba ali aparentou para o tio dele. E aí, dando a sequência aqui, gente, ó. Aspas. He said I can't go there. Said I can't go there. Basicamente, abrindo aspas, nós temos ele disse, he said, beleza. I can't go there significa eu não posso. I can't significa eu não posso. Can't é uma junção de can, not, para quem não sabe, tá? I cannot, juntando I can't, significando eu não posso no sentido de permissão. Eu não posso ir, I can't go, e there significa basicamente lá, nessa frase. Então ele disse que eu não posso, o que chega a ser interessante aqui, porque no inglês não tem esse que eu não posso. É simplesmente ele disse eu não posso. E no português a gente coloca um que. Ele disse que eu não posso ir lá. É isso aí. He said I can't go there. Ele disse que eu não posso ir lá. E aí o tio dele dá uma resposta, né? Tipo, mostrando assim, e ele está absolutamente certo. And significa e. Vamos lá. And his é uma abreviação de he is, certo? And his, e ele está, verbo to be. Absolutely significa absolutamente. Right, certo. Fecha aspas. E aí, said Scar, disse Scar. Continuando na linha de baixo, o que nós temos aqui? O Scar diz, it's too dangerous. Significa é muito perigoso. Abrindo aqui um parênteses em relação ao to com dois os. Por que eu falo
too dangerous ao invés de very dangerous. Aqui é importante você entender uma coisa. Qual que é a diferença entre very e too? Qual que é a diferença entre essas duas palavras? Basicamente, gente, o que acontece aqui é o seguinte, tá? Very, nós usamos para intensificar uma qualidade. Por exemplo, I am very happy. I am very strong. I am very excited. Então, são palavras que eu estou usando o very para intensificar elas. De uma maneira com uma certa conotação positiva, tá? Dando aquela ideia de positividade, não que seja frase positiva ou frase negativa, não é isso. Passa a ideia de quando você fala assim, eu tô feliz, eu tô forte, eu tô animado, I am strong, I am happy, I am excited. Tá dando uma ideia aqui de uma conotação positiva, um sentido positivo, eu uso very. O to, ele significa a mesma coisa, muito, certo? Nesse sentido de qualidade, tá? É importante entender que o to também significa também, tá? Então, to significa também, para quem não sabe, to. Só que é o também que nós utilizamos no final de uma frase, tá? Como identificar a diferença, então? O to aqui, ele tá vindo antes de uma qualidade. Too dangerous. Só que esse dangerous passa uma conotação o quê? Negativa. Então, quer dizer o quê, Murilo? Que se eu fosse falar que eu tô muito triste, eu vou falar I am too sad? Exatamente. Este é o pulo do gato. Eu não falo I am very sad. Eu falo I am too sad. Porque eu estou passando uma conotação negativa, um sentido negativo, certo? Então, to é mais comum você usar para coisas, sentimentos negativos, vamos dizer assim, sentimentos negativos, qualidades que não são tão positivas. Por exemplo, perigoso. Perigoso é uma coisa positiva? Não, passa uma ideia de negatividade, né? Too dangerous. Por exemplo, fraco. Weak. Fraco é weak. Passa uma ideia de positivo, muito fraco. Too weak. É melhor, né? Por exemplo, um outro exemplo bem simples. Muito longe, too far, ao invés de very far, certo? É nessa pegada, começa a perceber, começa a identificar todas as vezes que você visualizar o to com 2 O antes de uma qualidade, antes de um adjetivo. Nesse caso, perigoso. Comece a identificar em todos os lugares, em todas as situações, em todos os momentos, em todas as ocasiões que você vê o to com 2 O antes de um adjetivo. Você vai ver que sempre a frase vai estar passando uma conotação negativa, um sentido negativo. E aí, gente, ó, então é muito perigoso. Ou poderíamos até traduzir para perigoso demais, tá? Dando aquela ideia de excessivo, é perigoso demais, é muito perigoso, de uma forma negativa, né? Continuando, only the bravest lions can go there. Quando ele diz aqui only, significa somente, ou apenas, ou só. Vamos deixar só para caber aqui nessa frase. Só quem? The bravest lions. Só os leões mais bravos. Parênteses aqui importante para você entender também. Brave significa bravo, no sentido de corajoso, certo? Tá, Murilo, beleza. Brave, bravo. Mas ali na frase está dizendo bravest. Você percebeu que está escrito bravest? Only the bravest. O que é isso? Esse sufixo. Murilo, o que é sufixo? Sufixo são as últimas letras que vão no final de alguma palavra, tá? Então, esse sufixo aqui, ó, ST, ele indica superlativo. E o que é superlativo? Não é simplesmente os leões bravos, corajosos. Não. O superlativo, ele faz eu elevar a qualidade a um nível extremo. Então, não são simplesmente os leões bravos, corajosos. São os leões mais bravos. Que foi exatamente o que eu escrevi aqui embaixo. Só os leões mais bravos. E aqui, can, mais uma vez, né? Podem.
É interessante que aqui o can é no sentido de permissão, tá? Só os leões mais bravos podem go there. Podem ir lá. Ponto final. E aí ele solta um spoiler, né? Acaba revelando sem querer o que tem lá onde ele não pode ir. An elephant graveyard significa um cemitério de elefante. Ó, uma coisa muito importante para você entender aqui dentro deste texto. Nós utilizamos an, que significa um ou uma, sempre antes de uma palavra que comece com som de vogal. Então, an elephant. E é interessante porque junta na hora da pronúncia, tá? An elephant graveyard. An elephant graveyard. Basicamente, tá, gente? Então, quando você vê a sozinho assim, é porque a próxima palavra começa com consoante. An significa que a próxima palavra está começando com vogal. Então, an elephant graveyard, um cemitério de elefantes. Vou colocar elefantes para ficar melhor, mas ao pé da letra é um cemitério de elefante. Is no place. Ó, entenda uma coisa, não é uma frase negativa, tá? Primeiro ele está afirmando que é. É no place. No place nós podemos traduzir para lugar nenhum. No place. Só que presta atenção, não é a tradução literal que vai funcionar aqui. Nós vamos ter que adaptar isso para quê? Só os leões mais bravos podem ir lá. Um cemitério de elefantes não é lugar for a young prince. Para um jovem príncipe. Ó, entendam uma coisa. Eu poderia ter feito uma frase literalmente negativa, igual eu fiz aqui no português, ó. Não é lugar para um jovem. Eu poderia falar assim, ó. An elephant graveyard isn't a place for a young prince, tá? Só que quando ele fala is no place, dá uma ideia, é não lugar. Você percebe que não dá para traduzir isso ao pé da letra? Você é forçado a fazer uma tradução para uma frase negativa. Não é lugar para um jovem príncipe. Então, gente, aqui nós finalizamos a tradução do nosso primeiro texto, da nossa primeira página nessa sequência da história, certo? Esse é o momento em que o Simba vai atrás do Scar para se gabar, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, agora que você entendeu as traduções, eu vou falar esse texto, certo? E você vai repetir comigo, beleza? Então, vamos lá. E eu não quero só que você me ouça não, tá? É pra você repetir mesmo. Vamos lá. Later that Simba went to see his uncle's car. My dad showed me the whole kingdom. The cub bragged. And I'm gonna rule it all. Presta atenção. And I'm gonna rule it all. Now Scar was angry that he was no longer next in line to be king. He was plotting to get rid of this new prince. He asked slyly if Mufasa had shown him what was beyond the northern border. Well, no, said Simba sadly. He said I can't go there. And he's absolutely right, said Scar. It's too dangerous. Only the bravest lions can go there. An elephant graveyard is no place for a young prince.
Agora vamos dar sequência para a próxima página. Então aqui nesta cena, eu tô tão acostumado a falar nesta cena, que agora é livro. Nesta página, nós temos o Simba, esse personagem aqui, o Simba, e a Nala, certo? Então a Nala era amiga do Simba e eles decidiram, né? Ele decidiu basicamente levar ela nesse cemitério de elefantes que o Scar disse que tinha além da fronteira norte do reino onde eles moravam. E como eu falei aqui na aula número 1, se você não assistiu, aconselho que você assista, a gente declarou aqui logo no subtítulo do livro que o Simba é um leão aventureiro e curioso. É interessante que foi dado logo essas duas qualidades para ele, né? Ele é aventureiro e logo no começo já disse que ele era curioso. Então, pelo fato dele ser curioso, o Scar deu uma aguçada na curiosidade dele e fez ele levar a Nala pra lá. Vamos lá. O que diz esse texto, gente? É um texto menor, tá? Olha, vamos lá. Simba didn't see his uncle's evil trap. Bom, vamos entender aqui essa primeira frase. Simba didn't see. Quando eu digo Simba didn't see, eu tô dizendo basicamente o seguinte. Simba não viu. Preste atenção quando você for formular frases no passado simples. É importante você entender uma coisa, você não conjuga o verbo. Você não usa o passado dele, o passado do see é só. Você não utiliza quando você tem uma palavra aqui, didn't, na forma negativa. Não utiliza. Você simplesmente fala Simba didn't see. Se eu estivesse falando Simba viu, seria Simba saw. Mas como está na forma negativa, eu tenho que usar o didn't e eu utilizo o verbo na forma normal dele, ok? Então, entendendo, o verbo no passado eu só utilizo para frases afirmativas, frases positivas. Significa que quando eu for fazer perguntas, eu também não vou utilizar o verbo no passado. Did you see? Você viu? Yes, I saw. Sim, eu vi. No, I didn't see. Não, eu não vi. Isso é importantíssimo vocês entenderem, tá, gente? Passado simples. Tem um jeito de fazer pergunta, tem um jeito de dar uma resposta afirmativa e tem um jeito de dar uma resposta negativa. Não é simplesmente conhecer os verbos irregulares que diz que você está entendendo realmente o que é o passado simples. É importante você praticar as possibilidades disso, tá? Então, resumindo, é importantíssimo você praticar as possibilidades afirmativo, negativo, interrogativo, certo? Quando você estiver estudando ou quando você estiver aí me acompanhando em algum dos meus vídeos aqui do YouTube. Vamos lá. Simba não viu his uncle's evil trap. Evil, maligna. Então é uma armadilha maligna. Beleza, entendemos o final da... Por que eu falei aqui na aula anterior, gente, ontem, que é importante antes de você traduzir na ordem, entender a frase toda até o ponto final, tá? Porque às vezes, nesse caso aqui, ó, por exemplo, não dá pra ir na ordem, né? Já pensou? Dele, tio, maligno, armadilha. Não entender merda nenhuma, literalmente. Então é importante, gente, ter essa visão de enxergar a frase toda antes de ir lá traduzir palavra por palavra, tá? Então vamos lá. Basicamente, o que eu tô dizendo aqui, ó? A armadilha maligna do seu tio. Então, Simba não viu a armadilha maligna de seu tio. É importante entender que seu tio não é seu de your, tá? Não é aquele seu de your, what's your name, seu. Não, é o seu, no caso, o tio dele, tá, gente? Tanto que é representado pela palavra his, né? Então, Simba não viu a armadilha maligna de seu tio ou do tio dele, tá? Também funcionaria, tá bom? Ambos. Mas eu vou deixar do seu tio para ficar melhor. Até mesmo para ficar menor aqui dentro desse parágrafo. Vamos lá. Continuando, he decided to show significa ele decidiu mostrar, certo? Verbo no passado, de novo, he decided
to show. O que é interessantíssimo sobre livros é que sempre quando tá contando uma história, algum fato, você vai ver muitos verbos no passado. Então fica aqui a minha dica para você, tá? Se você quer estudar verbos no passado, frases no passado, estruturas no passado, estude com um livro que conte uma história. Você sempre vai ver verbo no passado. Aqui tem vários ainda que nós ainda vamos analisar. E já tem vários que nós já vimos na aula de hoje e também na aula de ontem, que se você não assistiu, já sabe, né? Ele decidiu mostrar his father, pai dele. Na verdade, ele decidiu mostrar ao seu pai, ou ao pai dele, tanto faz. What a brave significa o quão bravo, no sentido de corajoso, tá? Vou traduzir para corajoso. Ele decidiu mostrar a seu pai. He decided to show his father what a brave cub he could be. Só que aqui tem um detalhe, ó. Esse é o mal da tradução na ordem. Eu traduzi o brave, o quão corajoso. What a brave. O quão corajoso. Beleza. Você percebe que aqui o what não significa o que. O que um corajoso? Não. O quão corajoso. Só que tem um detalhe, tem o cub aqui na frente. Filhote. Então nós temos que traduzir da seguinte forma. O quão filhote, ou o quão filho, nós poderemos até adaptar. O quão filhote corajoso he could be. Ele poderia ser. Certo, gente? Essa é a tradução literal. Ele decidiu mostrar a seu pai o quão filhote corajoso ele poderia ser. Só que filhote funciona no inglês, cub ali no meio. Não funciona no português. Por isso que a gente vai excluir esse filhote daqui. Vai ficar, ele decidiu mostrar ao seu pai o quão corajoso ele poderia ser. Ficou muito melhor, tá bom? E aí, na sequência, nós temos aqui uma frase interessantíssima. Simba set out to find. Mais uma vez, nós vemos um phrasal verb. Set out. Set out, em alguns contextos, vai significar estabelecer. Nesse caso, não tem nada a ver com estabelecer. Simba partiu. Partiu para fazer alguma coisa. Partiu para encontrar. Set out to find. Então, basicamente, Simba partiu para encontrar. Certo? Então, esse set out não é simplesmente o foi, né? Não é partiu de foi, simplesmente. Não. Ele decidiu, ele tinha uma ideia. Certo? Ele teve uma ideia aqui e a ideia foi mostrar para o pai dele o quão corajoso ele poderia ser. Ponto. Essa era a ideia dele. Então, ele estabeleceu essa ideia e ele partiu para encontrar, certo? Para encontrar quem? His best friend. Sua melhor amiga. Então é importante entender que dele, his, certo? Poderia ser a melhor amiga dele, tá? Mas nós vamos traduzir para sua melhor amiga. Nala. Diz o nome dela, né? Nala. Tracinho. And go visit. E ir visitar, ao pé da letra mesmo. And go visit the elephant graveyard. Significa o cemitério de elefantes, como a gente viu aqui na página anterior. E aí, vamos lá, dando sequência. That very day. Gente, é um tipo de frase que eu não posso traduzir ao pé da letra. Senão vai ficar aquele muito dia. Não, aquele muito dia? Não. Eu traduzo isso, tá? É o formato de dizer naquele mesmo dia. Então, se em inglês você quiser dizer naquele mesmo dia eu fiz isso, naquele mesmo dia eu estava fazendo isso, você vai falar that very day. That very day. Naquele mesmo dia. E aí, he had no idea. Olha só. Ele tinha. No idea, nenhuma ideia. Ele tinha nenhuma ideia. Nós podemos traduzir para ele não tinha nenhuma ideia. Que, o that aqui nessa frase significa que, ele não tinha nenhuma ideia que
Scar had ordered significa que o Scar. E aí, gente, nós temos aqui, ó, had ordered. Ao pé da letra significa tinha ordenado, tinha pedido. Então, o que, que o Scar tinha feito? Ele tinha pedido, tá? Ordenado. Ordenado o quê? Pedido o quê? 3 hyenas to go to the elephant graveyard too. Então, ele tinha pedido, vamos traduzir para ordenado, né? Ou mandado, né? Vamos traduzir para mandado para ficar melhor. Tinha mandado 3 hyenas, 3 hienas, to go, para ir, to the elephant graveyard too, para ir ao cemitério de elefantes, vírgula, também. Ponto final. Então aqui você viu que o to com 2 O não tem nada a ver com aquele muito que eu falei na página anterior. Aqui é o to de também. E o to de também, nós sempre utilizamos ele no final de uma frase, nunca no começo, tá? Temos uma sequência aqui, gente. To kill the new prince. Para matar o novo príncipe. Então, é isso aí, gente. Vamos entender aqui, então, tudo o que nós escrevemos aqui. Eu quero que você repita comigo, tá? Cada frase, cada palavra aqui desta página. Vamos lá. Simba didn't see his uncle's evil trap. He decided to show his father what a brave cub he could be. Simba set out to find his best friend Nala and go visit the elephant graveyard. That very day, he had no idea that Scar had ordered 3 hyenas to go to the elephant graveyard too, to kill the new prince. Então é isso aí, galera. Finalizamos a segunda página desta aula de hoje. Vamos então agora para a terceira e última página dessa nossa aula de hoje. Vamos lá. Enfim, eles chegaram ao cemitério dos elefantes. E aqui nós vamos ter o primeiro conflito da nossa história. Vamos lá. Começa dizendo assim, ó. Simba raced across the plains. Basicamente significa Simba correu. Esse race é de correr, tá? Raced no passado. Simba correu. Só que ele correu across the plains. Ele correu através das planícies. Tá? É importante entender uma coisa. Nós podemos adaptar isso. Across significa no sentido de através, no sentido de atravessar. Tá? Simba, nós poderíamos até traduzir para Simba atravessou as planícies, correu pela planície. Vamos deixar da maneira mais simples possível. Correu pelas planícies. Ponto final. Aliás, vírgula, né? Não é ponto. Leading Nala, levando a Nala. É importante entender que lead também significa o verbo liderar, tá? Levando a Nala to the forbidden, para o forbidden place. Para o local ou lugar. E forbidden significa proibido. Então, forbidden, proibido. Então, nós temos aqui a primeira frase. Simba raced across the plains, leading Nala to the forbidden place. E aí, nós temos aqui na linha de baixo. Eventually, they reached a pile of bones.
basicamente significa eventualmente. They reached significa eles alcançaram. Então, reach, para quem não sabe, é o verbo alcançar, no passado reached. Então, eles alcançaram a pile of bones. Significa, ao pé da letra, uma pilha de ossos. Então, bones, ossos. Então, eventualmente, eles alcançaram uma pilha de ossos. Beleza. E aí, a Nala diz assim, ó. It's really creepy. It's really creepy, yeah. Significa, gente, é realmente assustador. Poderemos até traduzir esse creepy para arrepiante. Enfim, a ideia que passa é que é algo que realmente assustou a Nala. Said Nala. Disse a Nala. Ou disse Nala, tanto faz. Linha de baixo, gente. Vamos deixar esse arrepiante aqui para assustador, né? Acho que fica melhor a questão da tradução. Simba was about to explore. Significa basicamente Simba estava, tá? Simba was, estava. Esse about não significa sobre nesta frase, neste contexto. Significa about to e algum verbo significa estava prestes. Então você pode traduzir esse about to, estava prestes a. Tá? Então quando você vê about to e algum verbo depois, pode traduzir para prestes, algo que está prestes a acontecer. Então Simba estava prestes a explorar, explore. Explorar o quê? A school. Uma caveira. Explorar uma caveira. When he saw Zazu. Quando ele viu Zazu. E quem é o Zazu? Zazu é aquele pássaro branco e azul que é considerado como assessor, conselheiro do rei Mufasa. O que é interessante até porque dá uma explicação. Quem é o Zazu, né? His father's advisor. Então, advisor significa conselheiro, tá? Então, o conselheiro, his father's, do seu pai. Certo? Conselheiro de seu pai, para ficar melhor, tá? Bom, gente, é importante entender uma coisa aqui, ó. Só essas duas palavras aqui, ó, father's advisor, significa conselheiro do pai, certo? Conselheiro do pai. Só que como é conselheiro do pai dele, então, his father's advisor. Eu não falei sobre isso aqui, tá? Mas esse S aqui no final não tem nada a ver com plural. Tem a ver com o quê? Possessivo, tá? Posse. O conselheiro pertence a esse nome que tá vindo com apóstrofo e S aqui antes dele. Um exemplo. My father's friend. O amigo de quem? Do meu pai. Por que do meu pai? Por que indicando da onde pertence? Porque tem um S e um apóstrofo. Se fosse his father's friend, amigo do pai dele, tá? Isso funciona para quando nós estamos falando no sentido de pertencer a algo que pertence a algo, ou algo que pertence a alguém. Então, his father's advisor, o conselheiro do pai dele. É importante, gente, prestar atenção porque o his está presente em várias vezes aqui nesse texto, né? Várias vezes nessa história. E aí, vamos lá. Eu vou ler agora esse trecho e você vai repetir comigo. Vamos lá. Simba raced across the plains, leading Nala to the forbidden place. Eventually, they reached a pile of bones. It's really creepy, said Nala. Simba was about to explore.
a school when he saw the zoo. His father's advisor. E é isso aí, gente. Bom, então nós finalizamos a nossa análise por aqui. Para nós fecharmos, eu vou ler tudo que nós analisamos até aqui, tá? Desde a primeira página aqui que nós começamos, com a página da conversa do Simba com o Scar, eu vou ler e você vai identificar se ficou mais fácil aí de compreender, certo? E de lembrar as traduções e de fato entender o que a história está querendo passar. Later that, Simba went to see his uncle Scar. My dad showed me the whole kingdom, the cub bragged, and I'm gonna rule it all. Now Scar was angry that he was no longer next in line to be king. He was plotting to get rid of this new prince. He asked slyly if Mufasa had shown him what was beyond the northern border. Well, no, said Simba sadly. He said I can't go there. And he's absolutely right, said Scar. It's too dangerous. Only the bravest lions can go there. An elephant graveyard's no place for a young prince. Simba didn't see his uncle's evil trap. He decided to show his father what a brave cub he could be. Simba set out to find his best friend Nala and go visit the elephant graveyard that very day. He had no idea that Scar had ordered 3 hyenas to go to the elephant graveyard too, to kill the new prince. Simba raced across the plains, leading Nala to the forbidden place. Eventually they reached a pile of bones. It's really creepy, said Nala. Simba was about to explore a school when he saw the zoo, his father's advisor. Então é isso aí, galera. Eu agradeço por vocês que me acompanharam aqui até o final. E amanhã nós temos a continuação da análise deste livro, dessa história infantil do Rei Leão. E amanhã nós analisaremos mais 3 páginas da sequência aí dessa história. Ok? Eu quero te agradecer por toda a atenção que você me deu até aqui. E ó, detalhe, não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Lá tem dicas de phrasal verbs todos os dias. Lá nós estamos fazendo uma jornada aos 600 phrasal verbs. Se você não me seguiu lá ainda, você está perdendo um phrasal verb por dia. E também, se você quiser fazer parte do meu grupo no Telegram, da minha comunidade de estudos no Telegram, vai lá no Instagram, me segue, me mande uma mensagem que eu envio o link para você participar gratuitamente, tá? E receber mensagens no seu celular, dicas, vídeos e muito mais. Então, thank you very much e eu te vejo amanhã na aula número 3. Até lá!